Essa aula se refere principalmente a um aspecto da estrutura das moléculas que são as conformações e as isomerias. Então, alcanos e cicloalcanos, a gente já tinha visto para os alcanos de cadeia reta as projeções de Newman, e os que tem a forma eclipsada e a forma anti, a mais energética eclipsada, a menos energética anti. E agora nós vamos dar sequência a esse mesmo tipo de abordagem que se refere à distribuição espacial dos substituintes em torno do carbono. De novo, só para ninguém nunca esquecer, isso é a representação de um alcano saturado, só tem ligações simples, sigma. Então, cada carbono desses tem 4 substituintes ao redor de si mesmos. E aqui começa um aspecto de um assunto novo, que é a estereoquímica. A estereoquímica se refere a uma isomeria que é a isomeria espacial. Então, o que está mostrado, tanto na tela como aqui no exemplo, é o que são isômeros espaciais. Isômeros espaciais são moléculas que são imagens especulares uma da outra. Então, se vocês olharem bem aqui nesses modelos, vocês vão ver que um modelinho é exatamente a imagem especular do outro modelo. Os isômeros espaciais têm as propriedades físicas semelhantes. Então, se vocês olharem aqui no que está escrito para brometo de sec-butila, tem 2 brometos de sec-butila possíveis, um imagem especular do outro. Então, tanto na tela como no modelo, o que está representado é exatamente a mesma coisa. O brometo de sec-butila, o bromo aqui está representado em azul, aqui está representado em verde, e o que está sendo mostrado é exatamente esse fato de uma molécula ser a imagem especular da outra e, terem propriedades, então, semelhantes às físicas. Semelhantes não, iguais. Sendo que o que diferencia um isômero do outro é essa propriedade aqui, o desvio da luz plano-polarizada. Um dos isômeros desvia a luz para a esquerda e o outro dos isômeros desvia a luz para a direita. Bom, como vocês viram, existem 2 tipos de brometo de sec-butila. O brometo de sec-butila que desvia a luz plano-polarizada para a direita e o brometo de sec-butila que desvia a luz plano-polarizada para a esquerda. Bom, como que a gente pode, então, entender essa questão? São 2 moléculas diferentes, porque elas não são imagens especulares uma da outra e não são superponíveis. Quer dizer, você não consegue transformar a distribuição da ordem dos ligantes no espaço de uma molécula na outra sem quebrar uma ligação para refazer a ligação. Então, isso significa transformar um composto em outro composto, porque as moléculas têm propriedades diferentes. Como vocês podem ver, essa montagem está mostrando o brometo de sec-butila, esse mesmo brometo de sec-butila que está desenhado aqui nesse slide. Então, o que nós queremos mostrar aqui com esse modelo é o modelo de bola e varetas, que é um modelo que reproduz, inclusive, os ângulos de ligação numa cadeia carbônica. Existem, para serem vendidos, modelos pequenininhos e bem baratos. Se vocês procurarem na internet, vocês até encontram. Talvez isso fosse importante, porque nem todas as pessoas têm facilidade de fazer as operações visoespaciais apenas mentalmente. Muitas pessoas, cerca de 85% a 90% das pessoas, têm dificuldade com esse tipo de operação feita no abstrato. Portanto, possuir algum tipo de modelo para poder estudar esse tópico é importante. Pode ser um modelo feito em casa mesmo, com isopor, só tem que fazer os ângulos dos palitos no ângulo correto para reproduzir o que a gente está vendo aqui. Nesse caso, são ângulos tetraédricos, porque o carbono é totalmente insaturado. Desculpe.
totalmente saturado. Ele não tem ligações nem duplas nem triplas. Bom, vejam o que está desenhado aqui. O que está desenhado aqui é o mesmo que está reproduzido aqui, como eu disse, e aqui já tem algumas coisas para nós salientarmos. Essa representação, lembram, apareceu na primeira aula, que é a cunha totalmente preenchida. Isso indica que o substituinte está para frente do plano. Essa outra representação aqui, que é tracejada, significa que o substituinte está para trás do plano. E as outras três, os outros três grupos, que é o carbono, um ligante e outro ligante, definem um plano. Então, é isso que está representado aqui. Isso no plano, um para trás do plano e outro para frente do plano. Bom, como então que eu vou designar agora esses isômeros de forma que qualquer um possa remontá-los ou entender qual é a distribuição espacial dos ligantes em torno do carbono quiral? Para fazer isso, Kahn, Ingold e Prelog determinaram uma regra de prioridade. O grupo de maior prioridade é o grupo que tiver a maior massa atômica ou maior massa molecular, se for um grupo. Então, o de maior prioridade aqui é o bromo, porque o bromo tem o maior número atômico, a maior massa atômica em relação aos outros substituintes. Por quê? Porque quem está ligado diretamente ao carbono quiral, que é aqui o 2, é o carbono. Mas eu tenho o carbono aqui e aqui. Então, por que esse é 2 e esse é 3? Porque nesse carbono eu tenho um outro carbono ligado e nesse carbono eu tenho 3 hidrogênios ligados. O substituinte com maior massa, então, é o etila, que é esse grupamento aqui com 2 carbonos. Então, como que fica a prioridade? 1 para o bromo, 2 para o etila, 3 para o metila. No outro isômero, é claro que a ordem de prioridades é a mesma, 1, 2, 3. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que se eu estou com o hidrogênio para trás, o que é estar com o hidrogênio para trás, que é o de menor prioridade? Eu vou pegar só um dos modelos para vocês verem. Seria fazer isso. Eu estou colocando, para vocês depois poderem trabalhar sozinhos com isso, eu estou colocando o hidrogênio, que é o grupo de menor prioridade, para trás, ou seja, apontando para mim. Não seria assim. De verdade, vocês vão ver assim. Vocês põem para longe de vocês o hidrogênio e olham os grupos olhando para vocês. Então, quando a gente faz, eu estou fazendo ao contrário do que eu faria se eu estivesse fazendo só para mim. Eu estou fazendo espelhado. Eu estou fazendo para vocês verem. Então, reparem, esse hidrogênio está apontando para mim. Na verdade, o hidrogênio tem que apontar para fora de mim. Seria assim, mas assim ninguém vê nada, portanto, eu estou apontando para mim, tá? E aqui estão os grupos nas ordens de prioridade. Então, na ordem de prioridade, esse é 1, este é 2 e este é 3. E 4 é o hidrogênio, que é o de menor massa. O de menor massa sempre está voltado para trás. Na hora que vocês vão fazer essa leitura, o que essa flecha aqui está querendo dizer, então, é ler. Olha, 1 para 2 para 3. 1 para 2 para 3. Então, o que vocês têm que ver é que esse é o sentido anti-horário, sinister, S. Então, um deles é S, que é o sinister, e o outro é R, que é rectus, onde então a luz vai girar. O sentido de giro é o sentido dos ponteiros do relógio ou contra os ponteiros do relógio. Sinister é contra o ponteiro do relógio, é o S, e o R é a favor do ponteiro do relógio. É isso que esse desenho está querendo mostrar. Vejam, hidrogênio está para trás, aqui, e hidrogênio está para trás, aqui. Então, sempre o de menor prioridade para trás, e aí olhando de frente para a molécula, a gente vê, segundo a ordem de prioridade, de 1 para 2 para 3, se está girando para a direita ou para a esquerda, para ver se é horário ou anti-horário.
Essa é a ideia de Kahn, Ingold e Prelog quando eles estabeleceram a ordem de prioridade. Eu vou trocar o modelo que eu estou mostrando para vocês, mas é exatamente essa ideia. Olha, é a mesma ideia do horário, do anti-horário e do espelhado, que é o que está representado, aqui do lado. Então, vamos fazer primeiro a imagem especular. Pronto. Então, aí, os dois representados segundo a imagem especular. A imagem especular do outro. Coloquei os 4 substituintes, então você não precisa fazer a molécula tão complicada quanto estava, a molécula real, digamos. Você pode substituir uma bolinha ligada em 4 substituintes diferentes, estabelece quem é o prioritário e quem é o menos prioritário. O menos prioritário vocês ligam para vocês. Então, por exemplo, aqui, menos prioritário para trás. Então, para frente, sobram os 3 mais prioritários. Se o grupo de maior prioridade, for, vamos supor, o verde, então eu estou estabelecendo isso. O de maior prioridade é o verde, o de segunda prioridade é o vermelho e o de terceira prioridade é o azul. A quarta prioridade é o amarelo que eu estou segurando para trás. Então, a mesma coisa vale nesse, né? As ordens de prioridade são as mesmas e essas ordens de prioridade foram estabelecidas considerando as regras de Kahn-Ingold-Prelog. Agora é só ver. Um vai girar para a esquerda e o outro vai girar para a direita. A hora que a gente seguir a ordem de prioridade. Então, 1, 2, 3, tirar a mão da frente. Então, 1 é aqui, 2 é aqui e 3 é esse. Portanto, 1, 2, 3. E o outro vai girar ao contrário, como vocês vão ver. Vai ser 1, 2, 3. Então, está girando assim. É isso que vai nos fazer, então, atribuir a configuração ROS para cada um deles. Quem gira no sentido horário, segundo os ponteiros de um relógio, é o R. Quem gira no sentido anti-horário é o S. Bom, agora que nós vimos um exemplo, então, de carbonos quirais, que são os carbonos que têm 4 substituintes diferentes e, portanto, tem a possibilidade de haver um isômero que é uma imagem especular desse composto, nós vamos passar a ver outra situação em que agora não é de isomeria, são de possibilidades de diferentes conformeiros que acontece, por exemplo, sempre que nós temos alcanos que são cicloalcanos. Os alcanos sendo cicloalcanos, a gente tem possibilidade que os carbonos girem em torno das ligações simples, gerando diferentes conformações. Esse é um caso muito típico do ciclo hexano. Então, o que está mostrado aqui e o que está mostrado aqui são moléculas do ciclo hexano, sendo que já está aqui apresentado 2 conformações possíveis para o ciclo hexano. Uma das conformações é o que a gente chama de conformação cadeira. Na conformação cadeira, eu tenho uma ponta aqui do anel de 6 para cima e a outra ponta do anel de 6 para baixo. E o que está marcado em verde e amarelo, o que está marcado em verde e amarelo são os hidrogênios. E esses hidrogênios, no caso da conformação tanto cadeira como barco do ciclo hexano, são chamados ou de equatoriais, quando estão no plano do anel, ou de axiais, quando estão razoavelmente perpendiculares ao plano do anel. Então, essas posições dão propriedades diferentes na reatividade desses ciclo hexanos.
Por isso que é importante perceber essa possibilidade de duas conformações. Então, essa é uma conformação e essa aqui, que está em azul e vermelho, é a outra conformação. Nessa outra conformação, em vez de ter uma ponta do anel para cima e outra para baixo, nós temos as duas para cima. Então, reparem, nós continuamos tendo carbonos axiais e equatoriais, sendo que se eu transformar agora essa ponta, eu fizer que ela venha para baixo, eu estou transformando o isômero, eu estou transformando o isômero que estava na forma de barco, na forma de, agora, cadeira. Um para cima e um para baixo. A hora que eu trago esta ponta para cima, eu estou fazendo que a conformação seja agora a conformação barco. Na conformação barco, reparem que esses hidrogênios ficam muito próximos entre si. Então, há maior proximidade entre os hidrogênios. Portanto, há uma repulsão entre as eletrosferas desses dois hidrogênios. Por isso, essa forma, que é a barco, ela é mais energética do que essa forma, que é a cadeira, que é a mais estável. Então, isso está representado também por desenhos. Estão vendo? O que está sendo mostrado aqui são exatamente os hidrogênios axiais e os equatoriais, que é o que a gente está mostrando aqui, axiais para cima e para baixo do plano. Aqui, ó, os axiais para baixo do plano e para cima do plano. E ali uma fotografia de um modelo como esses que a gente estava trabalhando. 6 hidrogênios são axiais, 6 são equatoriais. E tem a conformação barco, como eu tinha mostrado para vocês, que é essa aqui, que as duas pontas estão para cima, tá certo? Que era essa aqui, ó. As duas pontas estão para cima, onde a gente tem interação, então, entre esses hidrogênios, que são esses hidrogênios aqui. É uma conformação menos estável. E, finalmente, isso está mostrado aqui num gráfico, e nesse gráfico tem a mudança da conformação. Então, está indo de uma conformação cadeira, passa por uma conformação meia cadeira. Seria como se a gente estivesse girando, como eu girei para vocês verem. Depois, um barco torcido, barco torcido de novo, meia cadeira e a cadeira invertida. Então, vejam que as de menor energia são as duas possíveis conformações em cadeira. E vejam que eu estou falando conformação e não configuração. Por que eu estou falando conformação e não configuração? Porque as conformações são atingíveis simplesmente torcendo o anel. Essa é a fonte desse gráfico e dá para vocês, então, acessarem. E aqui é uma última questão sobre os alcanos, que são cicloalcanos. Eu vou mostrar 2 exemplos, que é o de 5 carbonos e o de 3 carbonos. E tanto para o de 5 carbonos como para o de 3 carbonos, a gente tem a possibilidade que os isômeros sejam cis ou trans. Então, vejam, aqui eu tenho um anel de 5 carbonos, estão vendo 5 carbonos, e os substituintes estão colocados em lados opostos do plano do anel. Os substituintes, que são diferentes dos hidrogênios, são esses que estão 2 marcados em verde. Verde normalmente representa bromo, então vamos falar o de bromo trans. Então, qual seria o nome desse composto? 1,2 de trans de bromo ciclopentano. Também nós podíamos trabalhar, antes de passar para o anel de 3, estão vendo? Pode ter uma outra possibilidade de isomeria. Isso não é um enantiômero, é um isômero mesmo. Um não é nem um pouco imagem especular do outro. O que nós temos agora é um anel que de 5, onde eu tenho os substituintes em lados opostos do plano, que é o verdinho, e
do mesmo lado do plano que está representado aqui pelos substituintes em vermelho. Então, são as duas possibilidades. Eu posso ter substituição 1, 2 trans e 1, 2 cis. São as duas possibilidades, um meriano no anel de 5, como também no anel de 3. Então, vejam, também no anel de 3, eu tenho a possibilidade de ter ou trans ou cis. Então, o trans é o verdinho e o cis é o que está com os dois substituintes em violeta. Como a posição é fixa dos carbonos, eu tenho planos definidos e os substituintes podem estar do mesmo lado ou do lado oposto do plano. Isso é o que está sendo representado pictoricamente aqui na tela. Para o anel de 3 a gente já viu, para o anel de 5 a gente já viu, e assim termina, então, essa aula sobre isomeria e configuração, que são as possibilidades que a gente tem para os alcanos e cicloalcanos. Carbonos com 4 substituintes ao redor de si, que não sejam equivalentes, são 4 substituintes diferentes, são os carbonos que são centros de quiralidade. Até a próxima aula.